Salmo 40, versículos 9 e 10. Preguei a justiça na grande congregação, eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu o sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração, apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Amém. Até aqui a leitura da palavra de Deus. É impossível viver neste mundo e não experimentar um mínimo de sofrimento. Todos nós sabemos disso. É impossível viver neste mundo e não experimentar um mínimo de sofrimento. Esta é a razão porque, desde tempos imemoriais, filósofos e teólogos lidam com o chamado problema do mal. O problema do mal, tentando entender as causas do sofrimento, tentando entender por que coisas ruins acontecem, por que tragédias ocorrem, por que nós sofremos, por que nós sofremos o mal, e também tentando entender como o mal, como o sofrimento pode ser superado. Teólogos e filósofos, então, lidam desde tempos imemoriais com o problema do mal. Quando as obras escritas por eles são escritas a partir de um viés cristão ou, ao menos, um viés religioso, essas obras são classificadas como teodiceias, que é uma palavra um tanto estranha para nós, né? Mas teodiceia, na verdade, ela é o resultado, essa palavra, ela é o resultado da junção de duas palavras gregas. Theos, significando Deus, e dike, significando justiça. Entendido literalmente, teodiceia significa justiça de Deus. Nós acabamos de cantar acerca da justiça de Deus, e Davi, no versículo 10, acabou de afirmar que ele não esconde a justiça de Deus no seu coração. Ele não escondeu a justiça de Deus no seu coração. Teodiceia literalmente significa justiça de Deus. Do ponto de vista filosófico e teológico, uma teodiceia é a tentativa humana de justificar a Deus diante do sofrimento humano. A teodiceia é a tentativa de justificar o Deus onipotente, o Deus que tem poder ilimitado, e o Deus onibenevolente, o Deus de bondade ilimitada, diante do sofrimento humano. E como exemplo, nós podemos considerar as enchentes de maio desse ano. Enchentes essas que mataram mais de uma centena de pessoas e que destruíram as vidas de certamente milhares de pessoas. Não é porque quantas milhares de pessoas não perderam as suas casas, perdendo tudo aquilo que tinham dentro das suas casas, né? Quantas pessoas, o cara de repente tinha uma empresa pequenininha, né? O cara não era um mega empresário, o cara era um empreendedor, ele tinha uma empresa pequena, essa empresa foi destruída pela água, tudo aquilo que ele tinha foi destruído. Tinha uma imagem de bois sendo levados pela correnteza da água. Imagina um fazendeiro, o cara não é um mega fazendeiro, o cara é um fazendeiro que tem, de repente, 10, 20 cabeças de gado, e de repente as águas do rio começam a transbordar e levam aquelas 20 cabeças de gado para longe, matam aquele gado. Aquele gado era tudo que ele tinha, o dinheiro que ele tinha estava investido naquele gado. Então a gente pode considerar essas enchentes de maio de 2024 como um mal, né? Uma tragédia que ocorreu. Quem aspira, quem pretende desafiar a fé cristã,
usaria as enchentes de 2024 da seguinte forma. Bom, os cristãos afirmam que Deus é onipotente, que Deus tem todo o poder. Os cristãos também afirmam que Deus é onibenevolente, que Deus sempre é bondoso, Deus nunca é mau. Então os cristãos afirmam que Deus tem poder ilimitado e que, além de ter o poder ilimitado, Deus tem a sua bondade ilimitada. O que significa que Deus pode fazer tudo aquilo que Ele quer, Ele tem todo o poder, então Ele pode fazer tudo aquilo que Ele quer, e tudo o que Ele quer fazer é bom. Porque Ele é onibenevolente. Então Deus tem todo o poder para fazer o que Ele quer, e tudo o que Ele quer fazer é o bem. Mas tragédias, como as enchentes de maio de 2024, acontecem. Enchentes acontecem. E secas acontecem. E assassinatos acontecem, e estupros acontecem, e roubos acontecem, e doenças acontecem. Logo, o Deus cristão, onipotente e onibenevolente, não existe. Assim argumenta quem quer desafiar a fé cristã usando as tragédias, né? O Deus cristão, que é onipotente e onibenevolente, não existe. Porque se existe um Deus, esse Deus ou é onipotente, mas não onibenevolente, ou então ele é onibenevolente, mas não é onipotente. Ou seja, ou este Deus tem todo o poder para fazer o que Ele quer, mas ele não quer sempre fazer o bem. Ele tem todo o poder para fazer o que Ele quer, mas Ele não quer sempre fazer o bem. Muitas vezes Ele quer fazer o mal. Então Ele é onipotente, mas não onibenevolente. Ou então, Deus sempre quer fazer o bem, mas Ele não tem todo o poder para fazer o bem que Ele deseja fazer. Então, Deus cristão não existe. Ou ele é onipotente, mas não onibenevolente, ou ele é onibenevolente, mas não onipotente. As teodiceias, portanto, são escritos e argumentos formulados por filósofos e teólogos, nos quais eles se propõem a responder ao problema do mal, justificando a Deus diante do sofrimento humano. Alguns desses filósofos e teólogos, eles escreveram as suas teodiceias do alto das suas torres de marfim. Ou seja, eles escreveram apenas um ponto de vista puramente teórico. Já outros escreveram a partir dos seus próprios sofrimentos, a partir das suas próprias lutas com o sofrimento. O rabino norte-americano Harold Kushner, ele lutou com a aflição terrível de ver o seu filho, ainda criança, adoecer e morrer de uma enfermidade terrível. Um rabino, portanto, né, um praticante da religião judaica, do judaísmo, ele viu o seu filho, ainda criança, adoecer e morrer de uma doença terrível. A sua luta com o sofrimento o levou a escrever um livro, uma teodiceia, cujo título é bem sugestivo: Quando coisas ruins acontecem com pessoas boas. Esse é o título da teodiceia dele, do livro que ele escreveu. Quando coisas ruins, por exemplo, a doença do seu filho, acontecem com pessoas boas. E certamente nós devemos respeitar a dor de pais e mães que tenham perdido um ou mais filhos, né? Nós devemos respeitar a dor desses pais.
Mas nós não devemos permitir que este respeito nos leve a aceitar ideias antibíblicas. Porque Jesus, o maior de todos os rabinos, maior do que o Harold Kushner, nos ordena que nós julguemos todas as coisas pela reta justiça. Então eu quero que você considere a ideia que está implícita no título. Quando coisas ruins acontecem com pessoas boas, e julgue essa ideia pela Escritura. A ideia implícita no título é que existem pessoas boas, né? Quando coisas ruins acontecem com pessoas boas. A ideia implícita no título é que existem pessoas boas, as quais, por vezes, são defrontadas com coisas ruins, que as fazem sofrer. A Escritura, no entanto, afirma, sem evasivas e nem ambiguidades, que não existem pessoas boas. Não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é um sepulcro aberto, com as suas línguas enganam, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura, os seus pés são velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Isso é Romanos 3, 10 ao 18. Não há pessoas boas. Certamente a maioria das pessoas não é tão má quanto poderiam ser. Você pode considerar todas as pessoas que você conhece. Elas não são tão más quanto elas poderiam ser. Mas mesmo assim, mesmo essas pessoas que não são tão más quanto poderiam ser, elas permanecem sendo más, porque ninguém é bom, a não ser um, que é Deus, disse Jesus ao jovem rico. Como é possível essa afirmação da Escritura ser verdadeira? Como é possível não haver nenhuma pessoa que seja realmente boa? E de novo, nós podemos nos lembrar das enchentes de maio. Quantas pessoas que não usaram dos seus próprios recursos para ajudar aqueles que estavam sofrendo? Como não existem pessoas boas? A gente pode pensar em todos aqueles que tinham barcos e tinham barcos que podiam acessar no momento, né? E que foram para os lugares que estavam alagados e estavam indo de casa em casa, tirando as pessoas que estavam presas dentro das suas casas. Como não existem pessoas boas? Né? Elas não estavam sendo pagas para isso. Né? Ninguém estava obrigando elas, tu vai ter que ir lá e tu vai ter que ajudar as pessoas a sair. Não! Como assim que não existem pessoas boas? Se nós nos compararmos uns aos outros, nós acharemos pessoas boas e pessoas más. Acharemos pessoas melhores que outras e as que são piores que as demais. Ocorre que na Escritura Deus proíbe que nos comparemos uns aos outros. Porque, óbvio, se eu for me comparar com alguém, eu sempre posso encontrar alguém que seja pior do que eu, né? Por exemplo, o ladrão. O ladrão ele pode dizer, bom, pelo menos eu não sou assassino, né? Eu roubo as pessoas, sim, eu roubo elas, mas eu não mato elas para roubar. O assassino poderia dizer, sim, eu roubo e eu mato, mas pelo menos eu não estupro elas antes de matá-las. O estuprador poderia dizer, sim, eu estupro mulheres, mas eu não estupro crianças. Né? Então, as pessoas sempre poderiam encontrar alguém pior do que elas para dizer, viu,
Eu sou bom. A Escritura proíbe que nos comparemos uns aos outros. Deus ordena que nos comparemos a Ele. A comparação não é entre eu e vocês ou vocês e eu. Não, a comparação é entre cada um de nós e Deus. Essa é a comparação. E quando comparados com Deus, o único verdadeiramente bom, nós verificaremos que todos somos maus. O sofrimento que enfrentamos neste mundo é absolutamente real. Pois todos somos defrontados com coisas ruins. Mas essas coisas ruins não acontecem com pessoas boas. Essas coisas ruins acontecem com pessoas más. Então o título do livro, escrito por aquele rabino, quando coisas ruins acontecem com pessoas boas, está errado. Nunca, jamais ocorreu algo ruim com uma pessoa boa. Na verdade, eu vou reformular isso. A única pessoa boa que sofreu algo ruim foi Jesus. Fora Jesus, tirando Jesus da equação, nunca aconteceu algo ruim com uma pessoa boa. Coisas ruins acontecem, sim, tragédias acontecem, mas elas acontecem com pessoas más. Porque mesmo aquelas pessoas que usaram seus recursos para ajudar aqueles que estavam sendo atingidos pelas enchentes, mesmo elas são más. Talvez o barco que eles compraram com dinheiro que eles conseguiram enganando alguém. Talvez a forma como essas pessoas ganham a vida é uma forma não muito justa. Talvez eles mentem para ganhar a vida. Eles não são pessoas boas. Não há ninguém que seja bom a não ser um, Deus. Então coisas ruins acontecem, mas elas não acontecem com pessoas boas. Elas acontecem com pessoas más. Então, sendo que exceção feita a Deus, não exista quem seja bom, por que você pensa, por que você acha que os teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos estão a salvo da justiça de Deus? Por que você age como se os teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos estão a salvo da justiça de Deus? Eles não são bons. De repente, os teus pais, comparados a outros pais, sejam pais maravilhosos. Mas comparados a Deus, eles são maus. Do ponto de vista das escrituras cristãs, o chamado problema do mal não constitui de fato um desafio à fé cristã. Né? Os ateus que querem usar o problema do mal para desafiar a fé cristã,
O problema do mal não constitui nenhum desafio à fé cristã. O verdadeiro problema não é o problema do mal. O verdadeiro problema não é porque o Deus onipotente, que tem poder ilimitado, e onibenevolente, que tem bondade ilimitada, permite, ou melhor, determina que coisas ruins aconteçam com pessoas boas. Não, esse não é o verdadeiro problema. O verdadeiro problema é como um Deus onipotente e onibenevolente deixaria impunes pessoas más. Esse é o problema. O problema não é porque coisas ruins acontecem com pessoas que se acham boas, mas que de fato são más. Não, o problema é como essas pessoas vão escapar de Deus, sendo más. Como essas pessoas vão escapar de um Deus que é onipotente, de um Deus que pode tudo. Como elas poderiam escapar? Como os teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos escaparão ilesos da justiça de um Deus onipotente e onibenevolente? Esse é o problema. Esse é o desafio. Porque se Deus fosse mau, ele corromperia a justiça. Como fazem muitos juízes. Se Deus fosse um juiz mau, corruptor da justiça, ele permitiria que a maldade dos seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos ficasse sem punição. Ele é um Deus mau, corruptor da justiça. Por que ele não corromperia a justiça a favor dos seus familiares, amigos e vizinhos? Conhecidos e vizinhos. De repente, se eles tiverem como comprar uma sentença de Deus a favor deles, né? Se de repente se eles derem uma oferta gorda para a igreja, o pastor possa entrar num acordo com esse Deus mau e corrupto. Né? O pastor podia conversar com Deus. Deus, eu sei que o senhor deve dar a impressão de justiça. Né? O senhor é mau, mas o senhor tem que dar a impressão de justiça. Então eu sei que o senhor tem que punir alguns, mas aquele lá não. Aquele lá está ajudando bastante a igreja. Então aquele lá não, Deus. Pune os outros. Eu ia fazer um comentário agora, mas não vou fazer. Se Deus fosse um juiz mau, corruptor da justiça, ele permitiria que a maldade dos seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos ficasse sem punição e que eles não pagassem pelos seus pecados. Mas Deus é um juiz bom. Um juiz que não corrompe a justiça. Um juiz que não permite que a maldade fique impune. E nem que aqueles que praticam a maldade fiquem sem o castigo justo que é exigido pela sua justiça. O problema do mal não constitui nenhum desafio à fé cristã. O verdadeiro desafio é enfrentado pelos seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos. Eles é que enfrentam o verdadeiro desafio. Porque Deus é justo e eles não são justos. Deus é bom e eles não são bons. Deus é justo e eles são injustos. Deus é bom e eles são maus. O verdadeiro problema, portanto, é que os teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos são maus e eles serão julgados por um Deus bom. Eles são injustos e serão julgados por um Deus justo. Esse é o problema. Esse é o verdadeiro desafio. O problema do mal, na verdade, o nome está errado. Né? O problema do mal não constitui nenhum desafio à fé cristã, exatamente porque a Escritura nos permite, de fato nos ordena, que entendamos qualquer tragédia ocorrida neste mundo como a ação do Deus justo e bom, ação essa pela qual ele já agora exerce a sua justiça contra os pecadores maus.
De modo que as enchentes de maio deste ano, que devastaram parte do Rio Grande do Sul, nada mais é do que o Deus justo exercendo a sua justiça moderadamente sobre os pecadores maus. Deus moderadamente julgou os pecadores maus através dessas enchentes. E não apenas através dessas enchentes, através de qualquer outra tragédia que possa ocorrer. Essa constatação, no entanto, não nos permite concluir que nós, que ficamos ilesos das enchentes, ilesos dessa tragédia, essa constatação não nos permite concluir que nós somos melhores do que aqueles que foram afetados pelas enchentes ou quaisquer outras tragédias. Porque Jesus estava lá num determinado lugar e de repente chegaram alguns e começaram a comentar com Jesus, começaram a conversar com Jesus acerca de uns certos galileus que Pilatos pegou aqueles galileus e os matou junto com os seus sacrifícios. Naquela mesma ocasião estavam ali algumas pessoas que falaram para Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que os mesmos realizavam. E por que eles estavam falando isso com Jesus? Por que eles estavam conversando? Por que eles escolheram esse assunto para conversar com Jesus? Exatamente porque eles queriam receber de Jesus um tapinha nas costas. Eles queriam que Jesus dissesse, olha só, que coisa, né? Aqueles galileus realmente eram pecadores terríveis, injustos. Por isso que isso aconteceu com eles. Vocês não. Vocês são pessoas boas. Por isso nada aconteceu com vocês. Mas Jesus não é de dar tapinha nas costas, né? Então Jesus lhes disse, vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Digo a vocês que eles não eram. Se, porém, vocês não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E daí havia uma outra tragédia que havia acontecido na região, né? Uma torre havia desabado e ao desabar, ao cair, ela matou algumas pessoas. Enquanto aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Digo a vocês que não eram. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então, voltando aqui, o problema do mal não constitui desafio à fé cristã, porque a palavra de Deus nos permite, de fato, nos ordena que nós olhemos para as tragédias que ocorrem neste mundo como sendo o início do juízo de Deus sobre aqueles que são maus. Um juízo moderado de Deus. No entanto, isso não nos permite concluir que nós, que ficamos ilesos daquela tragédia, somos menos pecadores daqueles que foram tragados pela tragédia. Esse juízo moderado que Deus já agora exerce sobre os pecadores maus, ele se estenderá por toda a eternidade no inferno. Lugar no qual a ira de Deus não mais conhecerá moderação. As tragédias é Deus moderadamente julgando agora já os pecadores. No inferno, a justiça de Deus, o juízo de Deus não conhece moderação. Então, não se engane. Não se engane e não engane aos seus familiares, amigos, vizinhos conhecidos. Porque enquanto eles não professarem verdadeira fé em Jesus, associada a um legítimo arrependimento de pecados, eles permanecem desprotegidos da justiça de Deus que repousa agora mesmo sobre eles como ira ardente. Quem crê no Filho tem a vida. Quem, porém, se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. E
você sabe que isso é verdade, né? Você sabe que isso é verdade, porque ao professar fé em Jesus, você confessou, além dos seus pecados, você confessou a confiança de que pela sua morte na cruz, Jesus sofreu a punição dos seus pecados debaixo da ira justa de Deus. Então você deveria saber que Jesus é a única opção de salvação para os seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos. Você deveria saber disso. E ainda assim, você permanece agindo como se isso não fosse verdade. Ainda assim, você permanece agindo como se mesmo na sua incredulidade e impenitência, os seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos estão a salvo da ira de Deus. Você permanece agindo como se contra eles, contra os seus familiares, amigos, vizinhos, conhecidos, Deus não tivesse pronunciado essas terríveis palavras. A mim pertence a vingança e a retribuição. A seu tempo, quando o pé deles revelar, porque o dia da sua calamidade está próximo e o seu destino se apressa a chegar. Vejam agora que eu, sim, eu sou ele, e que não há nenhum outro Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Levanto as mãos aos céus e afirmo por minha vida eterna. Se eu afiar a minha espada reluzente e minha mão exercitar o juízo, tomarei vingança contra os meus adversários e retribuirei aos que me odeiam. Isso é Deuteronômio 32. Você continua agindo como se Deus não pronunciasse essas palavras contra os seus familiares, amigos, vizinhos conhecidos. Basta que o pé deles resvale. E facilmente os nossos pés resvalam, né? Tanto literal quanto metaforicamente. Não há nada de pecaminoso em escrever teodiceias e tentar entender e explicar a relação existente entre o Deus que é tanto onipotente quanto onibenevolente e o sofrimento humano. Não há nada de errado em fazer isso. No entanto, não é Deus que precisa ser justificado diante dos sofrimentos humanos, que recai sobre as pessoas más. Não é Deus que precisa ser justificado diante das pessoas que sofrem. São as pessoas más, incluindo os teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos, são eles que precisam ser justificados ante o Deus cujo poder, bondade e justiça são ilimitados. Na última pregação, determinamos que é tua responsabilidade destruir as desculpas que as pessoas apresentam para não crer em Jesus no Evangelho. Você conhece essas desculpas, né? Você conhece as desculpas que os seus familiares, amigos, vizinhos, conhecidos apresentam para não crer em Jesus. É tua responsabilidade destruir essas desculpas. É tua responsabilidade pregar a Escritura aos teus familiares, amigos, vizinhos, conhecidos, de modo a destruir com as tuas palavras e atitudes, todas as desculpas que eles apresentam para não crer em Jesus. Na última pregação, o Espírito Santo exigiu que você não seja cúmplice dos pecados dos teus familiares, amigos, vizinhos, conhecidos, e que você tampouco permita que essas pessoas sejam cúmplices dos teus pecados. Você não deve ser cúmplice dos pecados deles, e você não deve permitir que eles sejam cúmplices dos teus pecados. Isso na última pregação. Nessa pregação, o Espírito Santo demanda que você compare e contraste a injustiça dos teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos com a justiça de Deus. Você deve proclamar de viva voz e a plenos pulmões a justiça de Deus aos seus familiares, amigos, vizinhos conhecidos, assim como Davi faz aqui no Salmo 40. Davi diz que ele não escondeu a justiça de Deus no seu coração. Davi poderia ter escondido a justiça de Deus no seu coração, mas ele não fez isso.
Ele proclamou a justiça de Deus na grande congregação. E ele usou palavras para proclamar a justiça de Deus na grande congregação. E você deve imitar Davi. Mas a justiça de Deus também deverá ser proclamada por você por meio de ações e atitudes práticas, pelas quais você obedece à lei de Deus. Não permita que as tuas atitudes desobedientes à Escritura desautorizem a pregação que você faz do Evangelho. Não permita que as suas desobediências a Deus desautorizem a pregação que você faz do Evangelho aos teus familiares, amigos, vizinhos, conhecidos. Porque se você permitir que isso ocorra, eles não vão ser salvos. Você deveria destruir as desculpas que eles apresentam para não crer em Jesus, mas em vez de destruir, você está fornecendo desculpas para eles. Além das desculpas que eles já têm, você está fornecendo a eles outras desculpas mais. Faça com que as tuas atitudes desautorizem e destruam as desculpas que essas pessoas apresentam para não se converterem a Jesus. Faça como Davi no Salmo 40, versículo 10. Não esconda a justiça de Deus no teu coração. Com palavras e atitudes práticas de obediência à lei de Deus, compare e contraste a injustiça dos teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos com a justiça de Deus. E ao longo dessa pregação você entenderá como fará isso. Como você, com palavras e atitudes práticas, destruirá as desculpas que essas pessoas apresentam para não crer em Jesus, você também compreenderá como é possível que Deus justifique os pecadores culpados sem comprometer e corromper a sua justiça, como fazem os juízes injustos e corruptos, e você também entenderá as distinções que existem entre as doutrinas da justificação e santificação. Na última pregação, nós começamos a exposição do Salmo 40, versículos 9 e 10, e nós nos dedicamos à apreciação das boas novas de justiça, proclamadas por Davi na grande congregação. E você deve notar que eu acrescentei algo ali, né? Davi, no versículo 9, segundo a nossa versão aqui, afirma apenas o seguinte: preguei a justiça na grande congregação. Na minha tradução, eu acrescentei boas novas, preguei as boas novas, né? Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Na última pregação, eu expliquei o porquê dessa razão. E se você quer saber o porquê, você terá que ouvir a pregação passada, porque se eu tiver que explicar tudo de novo, nós não vamos avançar para o versículo 10. Naquela pregação também nós chegamos à seguinte conclusão: as boas novas da justiça de Deus, proclamadas por Davi no versículo 9, elas devem ser distinguidas da justiça de Deus, proclamada por ele no versículo 10. As boas novas de justiça no versículo 9 são distintas da justiça de Deus no versículo 10. Quais são as boas novas da justiça de Deus no versículo 9? Essas boas novas, quando nós associamos essa expressão boas novas da justiça de Deus, ou a gente poderia dizer o evangelho da justiça de Deus, né? Já que evangelho, a palavra evangelho significa boas novas. Quando nós associamos essa expressão boas novas da justiça de Deus, presente no Salmo 49, com aquilo que Paulo escreveu em Romanos 1,17, a justiça de Deus se revela no evangelho, nós concluímos que as boas novas da justiça de Deus constituem a manifestação da graça de Deus a favor dos pecadores, graça pela qual a justiça conquistada por Jesus, pela sua vida de obediência perfeita e ativa à lei de Deus, é creditada por Deus aos pecadores que, arrependidos dos seus pecados, creem em Jesus. Essas são as boas novas da justiça de Deus proclamadas por Davi na grande congregação. Ocorre que uma notícia, ela não será nem boa, nem má, a menos que acrescentemos a ela um contexto pelo qual ela seja comparada e contrastada. Uma notícia sem nenhum contexto,
não é nem boa nem má. Uma notícia, ela precisa de um contexto para que ela possa ser comparada a esse contexto, contrastada com esse contexto, para que então ela possa ser avaliada como sendo uma boa notícia ou uma má notícia. Por exemplo, você é diagnosticado com uma doença. Essa é uma notícia boa ou má? Depende. Você ser diagnosticado com uma doença pode ser bom ou pode ser mal, a depender do contexto. Se você não estava sentindo nenhum tipo de dor, se você não estava sentindo nenhum tipo de desconforto, e de surpresa, você recebe o diagnóstico de uma doença, então o diagnóstico dessa doença é uma notícia má. Mas e se você estava sentindo dor? E se você estava sentindo desconforto? Você não estava se sentindo bem. Você sabia que havia algo de errado com você. E você procurou 1, 2, 3, 4, 5, 10 médicos e nenhum deles conseguiu descobrir o que estava errado com você. E daí, finalmente, um médico descobre. Finalmente, um médico te dá um diagnóstico. Nesse contexto, o diagnóstico é algo bom, né? Porque finalmente agora você sabe o que está de errado. E finalmente agora você sabe o que pode ser feito para ser curado daquela doença. Então, uma doença, desculpa, uma doença, uma notícia no vácuo, sem nenhum contexto, não é nem boa nem má. É simplesmente uma notícia. O diagnóstico de uma doença sem um contexto não é nem bom nem mal. Se estava tudo bem com você e de repente você descobriu que tem uma doença, esse diagnóstico é ruim. Mas se você estava sofrendo, como aquela mulher nos evangelhos, né? Por 12 anos aquela mulher lutou com a doença dela. E ela gastou todo o dinheiro que ela tinha com médicos e nenhum médico conseguia dar uma solução para ela. E na verdade o problema dela nem é que ela não tinha um diagnóstico, né? Na verdade ela sabia, o problema é que não havia solução, né? A medicina da época não dava solução àquele problema. Mas de qualquer forma, uma pessoa sofrendo e de repente você conhece pessoas assim, ou de repente você seja uma dessas pessoas, né? Que está sofrendo, mas não sabe de que doença. Quando você finalmente recebe o diagnóstico, é uma notícia boa. Então tudo depende do contexto. Para uma notícia ser considerada boa, então, é necessário que ela seja que a essa notícia seja acrescentada um contexto desfavorável. Um contexto que torne aquela notícia atraente e desejável. Que leve aquela notícia a ser avaliada como boa. Então, para que sejam avaliadas como boas, as boas novas da justiça de Deus devem ser comparadas e contrastadas a um contexto desfavorável. A um contexto que torne as boas novas da justiça de Deus atraentes. Que torne as boas novas da justiça de Deus desejáveis. Que faça com que as boas novas da justiça de Deus sejam realmente avaliadas como boas. Por que a maioria das pessoas não considera o evangelho como sendo algo bom? Evangelho literalmente significa boas notícias. Boas novas. E por que os teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos não consideram o evangelho como uma notícia boa? Uma das razões, quem sabe, é porque você está falhando
em apresentar um contexto desfavorável que torne as boas novas desejáveis e atraentes. E esse contexto desfavorável que torna atraentes e desejáveis as boas novas da justiça de Deus, no verso 9, é a justiça no verso 10. Não ocultei a tua justiça no interior do meu coração. A palavra hebraica tzedaká, traduzida aqui como justiça, ela deve ser entendida como a justiça que resulta da adesão ao que é exigido a um padrão moral. Justiça que resulta da adesão ao que é exigido por um padrão moral. Isso inclui sentenças, não apenas o comportamento, mas inclui sentenças e decisões jurídicas que determinam os direitos de uma pessoa, bem como a atribuição de recompensas por comportamentos justos e a atribuição de punições por atitudes injustas. E sendo que a justiça, no versículo 10, não é qualquer justiça, mas a tua justiça, ou seja, a justiça de Deus, segue que o padrão moral que a justiça de Deus exige adesão é a lei de Deus. Então a gente poderia dizer o seguinte, Davi afirmando, né? Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Deus, o Senhor sabe que eu não escondi a justiça que resulta da minha adesão à tua lei. É isso que Davi está afirmando aqui. Deus, o Senhor sabe que eu não escondi no meu coração a justiça que resulta da minha obediência à tua lei. Em Deuteronômio 4:8, Moisés afirma que a lei de Deus é composta por estatutos e juízos justos. Estatutos e juízos justos. E depois, em Deuteronômio 6:25, está escrito o seguinte: e será justiça para nós quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos diante do Senhor nosso Deus, como Ele nos ordenou. A lei de Deus é composta por estatutos e juízos justos. É a mesma palavra usada por Davi aqui no versículo 10. Na verdade, aqui no versículo 10 nós temos um substantivo, né? Tzedaká. E em Deuteronômio 4:8 nós temos um adjetivo que deriva desse substantivo. Tá? Tzadik. Mas é a mesma raiz. A raiz é a raiz da mesma palavra ali. Tá? E quando Israel cumprisse todos os mandamentos que Deus ordenou, esses mandamentos seriam para eles o quê? Seriam justiça. Mesma palavra usada por Davi aqui no versículo 10. A pessoa que obedece a todos os mandamentos de Deus, essa pessoa é tida como uma pessoa justa. Consequentemente, a pessoa que falha em obedecer a todos os mandamentos da lei de Deus é tida como uma pessoa injusta. E aqui é necessário nós entendermos que não existem gradações de justiça e de injustiça. Não existe fulano de tal é mais justo do que o outro. Esse aqui é justo, mas aquele outro lá é mais justo do que esse. Não. Não existe gradações de justiça e não existe gradações de injustiça. Esse cara aqui é injusto, mas ele não é tão injusto quanto aquele outro lá. Não existe gradações de injustiça nem gradações de justiça. Ou a pessoa é justa,
ou a pessoa é injusta. É mais ou menos como a gravidez de uma mulher, né? Ou a mulher está grávida ou ela não está grávida. Não é possível ela estar meio grávida. Não é possível uma mulher estar mais grávida do que outra mulher. Não. Ou ela está grávida ou ela não está grávida. Ou a pessoa é justa ou ela é injusta. Não existem meios termos, não existem gradações. Não é justa a pessoa que obedeceu quase todos os mandamentos da lei de Deus. Não. A pessoa que obedeceu quase todos os mandamentos da lei de Deus, ela não é justa. Somente é justa a pessoa que obedeceu todos os mandamentos da lei de Deus. Logo, a pessoa que obedeceu quase todos os mandamentos da lei de Deus, mas não todos eles, essa pessoa é uma pessoa injusta. Olha o que Tiago escreveu. Se vocês de fato observam a lei do reino, como está na Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, vocês fazem bem. Se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse não cometa adultério, também ordenou não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo um transgressor da lei. Assim falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. A lei de Deus, ela revela o caráter de Deus. É por isso que a justiça de Deus é revelada na lei de Deus. Porque a lei de Deus revela o caráter de Deus. A lei de Deus revela quem Deus é. E Deus é indivisível. Deus não pode ser dividido. O que significa que o caráter de Deus também não pode ser dividido. Quem obedece quase todos os mandamentos da lei de Deus, mas não a todos os mandamentos, está tentando dividir a lei de Deus. E ao tentar dividir a lei de Deus, essa pessoa está tentando dividir o próprio Deus. Por isso que Tiago argumenta citando 2 mandamentos. Um mandamento que ordena não matarás e um mandamento que ordena não adulterarás. Eu vou inverter aquilo que ele escreve aqui, tá? Se você não assassina ninguém, você não mata ninguém. Você não tem interesse em matar ninguém, né? Você não assassina ninguém, mas você adultera? Você está tentando dividir o Deus que proíbe tanto assassinatos quanto adultério. Porque é o mesmo Deus indivisível que disse, não matarás e não adulterarás. Como é impossível dividir o Deus indivisível, ao cometer adultério ou qualquer outro pecado proibido pela lei de Deus, você torna-se culpado de ter desobedecido toda a lei de Deus. Você não pode dizer, eu ofendi apenas aquela parte de Deus que é contrária ao adultério. Eu não ofendi aquela parte de Deus que é contrária ao assassinato. Não, se você considera algo assim, eu apenas ofendi parte de Deus, a parte de Deus que não gosta do adultério, mas não a parte de Deus que ordena todos os outros mandamentos, você está dividindo Deus, né? Você está repartindo Deus em partes. Uma parte de Deus não gosta do adultério, outra parte não gosta do roubo. Não, Deus não pode ser dividido. Deus por inteiro é contrário ao adultério e é contrário ao roubo. De modo que se eu adultero, ou eu roubo, ou eu cometo qualquer outro pecado, um único que seja, condenado pela lei de Deus, eu me torno culpado de desobedecer todos os mandamentos da lei de Deus.
Porque assim como Deus é indivisível, o seu caráter é indivisível, e como o caráter de Deus é revelado pela lei de Deus, a lei de Deus é indivisível. De novo, não há gradações de justiça ou injustiça. Ou a pessoa é justa por obedecer todos os mandamentos da lei de Deus, ou então ela é injusta por ter falhado em obedecer todos os mandamentos da lei de Deus. Ela obedeceu quase todos, mas ela falhou em um. Ela é injusta. E as pessoas injustas estão debaixo da maldição da lei, da maldição da aliança, da maldição de Deus. Maldito, maldito todo aquele que não confirmar as palavras dessa lei, não as cumprindo. E todo o povo dirá, amém. Maldito aquele que não confirmar as palavras dessa lei, não as cumprindo. Deus amaldiçoa a todo aquele que não confirma a todas as palavras contidas na sua lei. Aquele que não confirma a lei de Deus é amaldiçoado por Deus. E para confirmar a lei de Deus, não basta uma mera concordância intelectual com a lei de Deus. Não basta apenas a pessoa fazer um sinal positivo para a lei de Deus. Não, eu concordo, a lei de Deus é boa. Não. Concordar, afirmar a lei de Deus, confirmar a lei de Deus, não é meramente assentir a ela, não é meramente concordar com ela. Não. Confirmar a lei de Deus exige a obediência à lei de Deus. Confirmar todas as palavras da lei de Deus exige obediência a todas as palavras da lei de Deus. De modo que aquele que obedece quase toda a lei de Deus é injusto. E sendo injusto, essa pessoa está debaixo da maldição de Deus. E tendo sido amaldiçoada por Deus, essa pessoa, ao ser julgada por Deus, será por ele condenada ao castigo eterno do inferno. Essa é a justiça de Deus, no versículo 10. Essa é a justiça que Davi proclamou na grande congregação. Essa é a justiça que Davi não escondeu no seu coração. Essas são as más novas da justiça proclamada por Deus. Justiça proclamada por Davi, desculpe. As más novas da justiça de Deus proclamadas por Davi. E note que a justiça de Deus, eu coloquei aqui más novas da justiça de Deus. A justiça de Deus não é má em si mesma. A justiça de Deus, pelo contrário, é absolutamente boa em si mesma. Ocorre que nós somos maus. Nós somos maus. Os seus familiares, amigos, vizinhos, conhecidos são maus. Então, para pessoas más, essa justiça de Deus, pela qual ele exige obediência completa e total à sua lei, não uma obediência que quase chegou lá, faltou apenas um, a pessoa obedeceu quase toda a lei de Deus e falhou em um. A justiça de Deus que não existe, não aceita esse eu quase consegui, Deus, faltou umzinho só. Mas o Senhor não vai se importar, né? Porque foi quase tudo. Faltou só umzinho. Deus se importa. Ele não aceita. Ele diz, é injusto e está debaixo da minha maldição. A justiça de Deus é boa, mas para pessoas más como nós, essa justiça boa de Deus se torna má. Por quê? Porque não há salvação para nós, né? Que salvação poderia haver para nós? Que salvação poderia haver para os teus familiares, amigos, vizinhos conhecidos? Porque o máximo que nós conseguimos é aderirmos inconsistentemente à lei de Deus. Esse é o máximo que nós conseguimos.
Nós concordamos, sim, que a mentira é má, é ruim. Quando alguém está mentindo para nós. Quando nós mentimos para outras pessoas, nós pensamos que a mentira é algo bom. Como a mentira não poderia ser algo bom, né? Nós conseguimos usar a mentira para escapar de tantas confusões, tantos rolos, né? A mentira, nós concordamos com Deus que a mentira é má quando alguém está mentindo para nós. Mas quando somos nós que estamos mentindo, nós pensamos que a mentira é boa. Então, perceba, nós estamos aderindo ao padrão moral da lei de Deus de forma inconsistente. Nós concordamos com Deus que o engano é algo mal, ruim, quando alguém está enganando a nós. Mas quando nós enganamos, não poderia haver nada melhor do que o engano. Nós concordamos que o roubo é algo terrível. Quando nós somos vítimas do roubo. Mas quando nós estamos roubando, é algo bom. E nós poderíamos continuar citando todos os mandamentos da lei de Deus, e se nós fizéssemos isso, nós perceberíamos o tamanho da nossa injustiça. Consequência da nossa adesão inconsistente à lei de Deus. Nós queremos ser tratados conforme as virtudes ordenadas pela lei de Deus, mas nós não nos importamos em pecar contra as pessoas, tratando as pessoas conforme os pecados proibidos pela lei de Deus. Nós queremos que todo mundo nos trate conforme a virtude da lei de Deus. Mas nós não queremos tratar as pessoas conforme a virtude da lei de Deus, não. Nós queremos tratar as pessoas conforme os pecados proibidos pela lei de Deus. Então, esse apego inconsistente à lei de Deus é consequência dos efeitos noéticos do pecado, dos efeitos noéticos, dos efeitos do pecado na nossa mente, no nosso coração. Pelo fato do pecado ter tocado e desvirtuado cada aspecto do nosso ser, não conseguimos e nem mesmo queremos obedecer à lei de Deus. Esta é a razão pela qual a justiça de Deus, revelada na sua lei, apesar de ser absolutamente e intrinsecamente boa, ela é relativamente má para nós devido à nossa própria maldade. E é exatamente esse contexto das más novas da justiça de Deus que tornam as boas novas da justiça de Deus atraentes e desejáveis, de modo que elas sejam avaliadas como realmente boas. As más novas da justiça de Deus é que todos estamos debaixo da maldição e ira de Deus, exatamente porque não conseguimos e nem mesmo queremos ser justos. Nós não conseguimos e nem mesmo queremos aderir ao padrão moral da lei de Deus. Essas são as más novas da justiça de Deus. As boas novas da justiça de Deus é que o próprio Deus veio a este mundo como um homem na pessoa do seu Filho, e o Filho de Deus feito homem, Jesus, obedeceu perfeitamente à lei de Deus. E a obediência de Jesus à lei de Deus, ela pode ser subdividida na sua obediência ativa à lei de Deus durante a sua vida terrena e a sua obediência passiva à lei de Deus por ocasião da sua morte. Durante toda a sua vida, Jesus obedeceu perfeita e ativamente à lei de Deus em todos os seus mandamentos, conquistando para si próprio e para o seu povo uma justiça perfeita. Por ocasião da sua morte, Jesus ofereceu a sua vida como um sacrifício vicário a favor dos pecadores. Jesus passivamente se colocou debaixo da maldição de Deus. Por isso que a obediência ativa durante a sua vida, ativamente obedecendo à lei de Deus, e obediência passiva à lei de Deus, porque ele, como um cordeiro que vai para o matadouro, ele aceitou
aquilo que o Pai determinou desde a eternidade passada. O Pai determinou que os pecados do seu povo seriam lançados sobre Jesus e seriam castigados em Jesus. E Jesus passivamente se submeteu à maldição da lei de Deus. A obediência ativa de Jesus conquista uma justiça perfeita para si próprio e para todos aqueles que nele creem. A obediência ativa de Jesus conquista o perdão dos pecados. O perdão dos pecados e a justiça conquistada por Jesus é creditada aos pecadores que genuinamente, ou melhor, são creditadas aos pecadores que genuinamente arrependidos dos seus pecados creem em Jesus. Mas como Deus poderia perdoar e justificar os pecadores? Como Deus não é diferente de um juiz injusto que olha para o réu e olha para todas as provas que demonstram a culpa do réu e mesmo assim inocenta aquele réu? Como Deus é diferente desse juiz corrupto? A diferença é que o juiz corrupto, ele permitiu que o crime ou os crimes ficassem impunes. Ele não sentenciou ninguém à punição. Já Deus não permite que os pecados fiquem impunes e Deus não permite que os pecados não sejam castigados em ninguém. Deste modo, Deus é tanto o justo, ele continua sendo justo mesmo ao justificar os pecadores. Isso é algo importante, né? Tanto que Paulo faz questão de afirmar isso lá em Romanos, né? Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Paulo, ali, ele está demonstrando o seguinte: não, Deus não simplesmente esqueceu dos pecados, não. Os pecados foram punidos em Jesus. Então ele é justo, porque a justiça dele é satisfeita. A justiça é servida e ele é justificador também daquele que tem fé em Jesus. As más novas da justiça de Deus é que todos estamos debaixo da maldição e ira de Deus, exatamente porque não conseguimos e nem mesmo queremos ser justos. Não conseguimos e não queremos obedecer à lei de Deus. As boas novas da justiça de Deus é que a justiça que nos era impossível e indesejável, associada com o perdão dos pecados, foram conquistadas por Jesus para os que nele creem. As más novas da justiça de Deus é que Deus exige daqueles que hão de herdar a vida eterna uma obediência perfeita e completa à sua lei. E nós nem conseguimos e nem queremos isso. Essas são as más novas da justiça de Deus. As boas novas da justiça de Deus é que Deus acredita a obediência perfeita e completa de Jesus a todos aqueles que, arrependidos dos seus pecados, creem nele. Essa justiça que Davi não escondeu dentro do seu coração. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Considere por um momento por que era possível. Por que era possível que o Davi escondesse no seu coração a justiça de Deus? Porque se ele fala que não escondeu, significa que havia a possibilidade dele esconder. Né? Se não houvesse a possibilidade dele esconder, não haveria por que ele afirmar que não escondeu. Né? Então, por que era possível que Davi escondesse no seu coração a justiça de Deus? Bom, nós afirmamos antes que a palavra hebraica tzedaká
traduzida aqui em Salmo 40, 10 como justiça, ela deve ser entendida como aquela justiça que resulta da adesão ao que é exigido por um padrão moral, no caso, a lei de Deus. A justiça, aqui no versículo 10, é o resultado da adesão de alguém à lei de Deus. A justiça, no versículo 10, é o resultado da obediência de alguém à lei de Deus. Sendo que a justiça de Deus é conhecida na sua lei, a justiça de Deus habitava o coração de Davi, exatamente porque entre os versos 6 e 8, Davi afirmou o seguinte: sacrifícios e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste. Holocaustos e expiação pelo pecado não reclamaste. Então eu disse: eis aqui venho, no rolo do livro de mim está escrito: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus. Sim, a tua lei, aquela lei que revela a tua justiça, a tua lei está dentro do meu coração. Deus abriu os ouvidos de Davi para que ele ouvisse. Para que ele ouvisse o quê? Para que ele ouvisse aquilo que estava escrito no rolo do livro. O que é o rolo do livro? O rolo do livro é o livro da lei de Deus. Deus abriu os ouvidos de Davi para que ele ouvisse, entendesse e aplicasse a sua lei, tudo que estava escrito no rolo do livro, para que Davi aplicasse a lei de Deus a todas as circunstâncias da sua vida. Ao abrir os ouvidos de Davi, Deus fez com que a sua lei habitasse o coração de Davi. De modo que Davi tinha prazer e alegria em fazer o que agrada a Deus, obedecendo a sua vontade, obedecendo a sua lei. Por isso, era possível a Davi esconder a justiça de Deus no seu coração, uma vez que, tendo a lei de Deus... Eu escrevi errado aqui. Uma vez que a lei de Deus habitando o seu coração, a própria justiça de Deus habitava o coração dele. Porque a justiça, no versículo 10, é aquilo que resulta da obediência de alguém à lei de Deus. Incluindo sentenças, incluindo decisões judiciais. Por isso que dentro da justiça aqui está incluindo também o juízo que Deus exerce sobre pecadores. Porque Deus julga segundo as suas próprias leis. Deus julga segundo o seu próprio caráter, e o caráter de Deus é revelado na lei de Deus. O seu caráter justo é revelado na sua lei justa. Então, por que era possível Davi esconder a justiça de Deus no seu coração? Exatamente porque a lei de Deus habitava o seu coração. Mas Davi não escondeu a justiça de Deus no seu íntimo, né? No seu coração. Pelo contrário, Davi proclamou a justiça de Deus à grande congregação. E devemos entender este não esconder a justiça aqui de duas maneiras complementares. Em primeiro lugar, Davi não ficou silente acerca da justiça de Deus. Davi não silenciou acerca da justiça de Deus. De viva voz e a plenos pulmões, Davi proclamou a justiça de Deus à grande congregação. Davi proclamou com as suas palavras a justiça de Deus à grande congregação. Davi demonstrou aos seus ouvintes que era responsabilidade deles obedecer perfeitamente à lei de Deus, e que aqueles que não o fizessem seriam tidos por Deus como injustos, malditos, e sendo malditos e injustos, seriam condenados por Deus. Mas Davi não ficou apenas nas palavras. Não. Porque, em segundo lugar, em adição à proclamação que fez a justiça de Deus por meio de palavras, Davi manifestou a justiça da lei de Deus por meio de atitudes práticas, pelas quais ele obedeceu ao que Deus lhe ordenou no rolo do livro, no livro da lei. Olha o que ele afirma aqui no versículo 8, né? Deleito-me em fazer a tua vontade. Na verdade, antes do versículo, no versículo 7, né? Então, eu disse, eis aqui venho, eu me apresento ao Senhor para obedecer aquilo que está escrito no rolo do livro. Aquilo que de mim está escrito no rolo do livro, aquilo que o livro da lei ordena para mim, eu me apresento ao Senhor
para fazer? Eis aqui venho. No rolo do livro de mim está escrito: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Não foi apenas com palavras que Davi proclamou a lei, a justiça de Deus. Davi proclamou a justiça de Deus com atitudes práticas pelas quais ele obedeceu à lei de Deus. E com respeito a essa proclamação da justiça da lei de Deus, mediante a sua obediência à lei de Deus, Davi tinha consciência de que a obediência dele era uma obediência imperfeita. Davi não tinha ilusões de que ele obedecia perfeitamente à lei de Deus. Nós sabemos disso pelo que ele afirma no próprio Salmo 40, né? No versículo 12. Males sem número me têm rodeado, as minhas iniquidades me prenderam de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosas que os cabelos da minha cabeça, assim desfalece o meu coração. Então Davi tinha plena consciência de que a obediência dele à lei de Deus era imperfeita. Ele tinha consciência dos seus pecados, das suas iniquidades. Ele sabia que ele não era verdadeiramente justo. Ele sabia que ele era injusto. Ele tinha consciência disso. Davi estava à espera da vinda daquele que, em adição a ter os seus ouvidos abertos para ouvir e obedecer perfeitamente a todos os mandamentos da lei de Deus, também teria um corpo preparado por Deus para ser oferecido como sacrifício eficaz e final a favor dos pecadores, pelo qual tornaria desnecessários a continuidade desses sacrifícios. Davi sabia que os seus pecados demonstravam a sua injustiça e a sua necessidade de que alguém obedecesse à lei de Deus no seu lugar e no seu lugar pagasse pelos seus pecados. Davi sabia disso. Mas ainda assim, ainda sabendo disso tudo, ele insistia em manifestar a justiça de Deus por meio da sua obediência à lei de Deus. Ainda que a sua obediência não fosse perfeita. Ainda que a sua obediência, nas suas falhas, demonstrasse a imperfeição, a sua imperfeição moral. E não apenas isso, né? Na verdade, é possível perceber em Davi, quando nós consideramos todos os salmos que Davi escreveu, é possível perceber em Davi a sua insatisfação com os pecados dele. Né? E é possível perceber o desejo dele de aprimorar a sua obediência à lei de Deus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me por caminho eterno. Salmo 139, os últimos 2 versículos, um salmo escrito por Davi. Por que Davi se importa em obedecer à lei de Deus, mesmo sabendo que a sua obediência não é perfeita? Por que ele se importa em obedecer à lei de Deus, sabendo que a obediência dele, sendo imperfeita, não lhe renderá o testemunho de que ele é justo diante de Deus? Davi se importa em obedecer à lei de Deus, mesmo sabendo das imperfeições da sua obediência, exatamente porque ele tinha consciência da distinção que há entre as doutrinas da justificação e da santificação. E é importante saber distinguir entre essas duas doutrinas. Porque se você não souber distinguir entre essas duas doutrinas, você poderá ser enganado por qualquer padre por aí. Qualquer padre que exista por aí, qualquer católico romano que exista por aí, vai te enganar. Se você não souber distinguir entre as doutrinas da justificação e da santificação, você vai se tornar um seguidor do Francisco, do Papa Francisco. A justificação não é um processo. A Igreja Católica Romana insiste que a justificação é um processo.
Exatamente porque eles confundem justificação com santificação. Então, segundo a doutrina católica, alguém só pode ser declarado justo se realmente for justo. Alguém só pode ser declarado santo se realmente for santo. Mas a Bíblia não afirma isso. A Bíblia afirma que alguém pode ser declarado justo não sendo justo. A Bíblia afirma que alguém pode ser declarado santo não sendo santo. Por quê? Porque a justificação não é um processo. A justificação é um ato e declaração própria ou próprias de um tribunal, pelas quais Deus isenta o pecador dos seus pecados e o declara justo. Não porque o pecador é justo, não. O declara justo sendo ele injusto. Isso é justificação. Não é um processo, é um ato judicial, é uma sentença judicial exarada por Deus, pela qual Deus olha para o pecador e diz: aquele pecador é justo. Por que aquele pecador é justo? Não porque ele obedeceu perfeitamente à lei de Deus. Não, ele é justo porque Jesus obedeceu perfeitamente à lei de Deus, e eu, Deus, estou acreditando a obediência perfeita de Jesus a ele. Por isso ele é justo. Ele, em si mesmo, ele é injusto. Mas eu declaro que ele é justo porque a obediência de Jesus eu estou acreditando a ele. Por isso que Paulo afirma que a justificação não é pelas obras. Não é pelas obras daquele que é justificado. Eu não sou declarado justo por Deus porque eu me esforcei e me esforcei e me esforcei até que eu consegui obedecer todos os mandamentos da lei de Deus, e então Deus diz: ah, agora tu é justo. Agora tu é santo. É isso que a Igreja Católica ensina, né? Os justos, os santos da Igreja Católica, quem são? São aqueles que se esforçaram, se esforçaram, se esforçaram, se esforçaram, segundo eles entendem, né? Até que eles conseguiram obedecer tudo aquilo que Deus ordena perfeitamente, sem nenhuma falha. Então eles são santos. Então eles são justos. Biblicamente isso não existe. Biblicamente isso só é verdade a respeito de Jesus. Jesus é o único justo por ter obedecido perfeitamente à lei de Deus. Todos os demais justos são justos porque Deus os declarou justos, concedendo a eles a justiça de Jesus. Então, de novo, a justificação não é um processo, mas um ato e declaração judiciais pelas quais, né, ou pelos quais, porque tem um masculino no ato aqui, né, pelos quais Deus isenta o pecador dos seus pecados e o declara justo com base na justiça de outro, na justiça de Jesus. E Davi demonstra ter conhecimento dessa doutrina quando ele escreveu o Salmo 32, por exemplo. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade. Davi sabia que todas as pessoas eram culpadas de iniquidade, mas ainda assim Davi diz: bem-aventurado aquela pessoa que cometeu as suas iniquidades, mas que Deus não atribui a ela as suas iniquidades. E Paulo faz uso do Salmo 32 em Romanos 4. Nós não vamos ler aqui para não perdermos tempo, mas em casa você pode verificar Romanos 4, nos primeiros 8 versículos de Romanos 4, Paulo faz uso do Salmo 32 exatamente para argumentar a favor da doutrina da justificação, não pelas obras, e sim pela fé.
Então a justificação não é um processo. É um ato judicial, é uma declaração judicial. Já a santificação sim é um processo. A santificação sim é um processo. É o processo pelo qual o crente, que foi justificado pela fé, é paulatinamente transformado para ser cada vez mais semelhante a Jesus. Então nós temos a justificação, que é distinta da santificação. A justificação, Deus olha para o pecador e Deus não acredita os pecados do pecador a ele. Na justificação, Deus pega os pecados do pecador e acredita a Jesus. E daí Deus pega a justiça de Jesus e acredita ao pecador. Não foi o pecador que fez alguma coisa para ser declarado justo. Não. A única coisa que o pecador fez foi reconhecer as suas próprias injustiças. A única coisa que o pecador fez foi: Deus, eu não tenho nada. Tudo que eu tenho são os meus pecados. Eu não tenho justiça nenhuma. Eu só tenho as minhas injustiças. Eu não posso fazer nada por mim. Quando o pecador reconhece isso diante de Deus, Deus pega os pecados dele, acredita a Jesus, pega a justiça de Jesus, acredita ao pecador e declara aquele pecador justo. E então, Deus começa um processo de santificação. Aquele pecador é justo, mas ele deve ser santificado agora. E daí sim, a santificação é um processo, onde paulatinamente aquele pecador é transformado para se tornar cada vez mais semelhante a Jesus. Para ser cada vez mais, para progredir cada vez mais na sua obediência à lei de Deus. E Davi, no Salmo 32, demonstra conhecer a doutrina da justificação pela fé. Obviamente ele não conhecia com esse nome, mas ele tinha noção do conceito, né? E ele também demonstra conhecer a doutrina da santificação por aquilo que ele escreveu no Salmo 139, que eu citei para vocês antes. A justificação não muda o pecador. A justificação não muda o pecador. A justificação muda o status do pecador diante de Deus. Antes, o status daquele pecador diante de Deus era injusto. Agora o status é justo. Então a justificação não muda em nada o pecador. Muda o status do pecador diante de Deus. A santificação muda o pecador. Aí sim. E é por isso que Davi se importava em obedecer. Porque como Davi escreveu o Salmo 32... E como Davi escreveu aqui também o Salmo 40, versículos 6, 7 e 8, que depois o escritor de Hebreus iria usar para argumentar acerca da obediência ativa de Jesus à lei de Deus e do seu corpo sendo sacrificado, encerrando todos os sacrifícios ordenados pela lei de Deus. Como Davi tem conhecimento dessas coisas, Davi sabia que se é para ele ser declarado justo por Deus, será com base da justiça de outra pessoa, não a justiça dele. Porque se for depender da justiça dele, ele está perdido. Porque as iniquidades dele são mais numerosas do que os cabelos da sua cabeça. Então ele sabe, se é para eu ser tido como justo, não é com base na minha obediência, é com base na obediência de outro. Ainda vai vir alguém que vai cumprir a justiça da lei de Deus. Davi estava na expectativa da chegada desse alguém. Então ele tinha confiança que ele seria declarado justo com base na obediência perfeita desse alguém que estava para chegar. Então ele não se importava em obedecer à lei de Deus porque ele estava querendo conquistar essa justiça. Não, ele se importava em obedecer à lei de Deus, apesar das suas imperfeições, exatamente porque ele queria progredir na santificação.
A santificação é a consequência prática da regeneração, do novo nascimento, daquela bênção da nova aliança pela qual Deus escreveu a sua lei no coração e mente do indivíduo, conforme a promessa de Deus em Jeremias 31. A nova aliança, ela foi ratificada pelo sangue de Jesus, pelo sangue daquele que Davi esperava que um dia chegaria e que descendeu dele. Se você genuinamente se arrependeu dos teus pecados, e se você efetivamente creu e permanece crendo em Jesus, você foi feito participante da nova aliança. Se você foi feito participante da nova aliança, Deus escreveu no teu coração e mente a sua lei, conforme a promessa da nova aliança em Jeremias 31. Isso significa que você é como Davi aqui no Salmo 40. A lei de Deus está dentro do teu coração. Isso significa que a justiça de Deus também está dentro do teu coração. Isso significa que você, assim como Davi, não deve esconder a justiça de Deus no coração. Faça como Davi e não esconda a justiça de Deus no teu coração. Pelo contrário, proclame de viva voz e a plenos pulmões a justiça de Deus a quem precisa tomar conhecimento dela, aos teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos. Porque se você esconder no coração as más novas da justiça da lei de Deus, aqui no versículo 10, por que os teus familiares aceitariam as boas novas da justiça da lei de Deus? Sim. Sim, você tem que colocar, é tua obrigação apresentar o evangelho dentro do contexto correto. E o contexto correto não é, tu é uma pessoa muito boa, só falta Jesus na tua vida. Não, se eu sou uma pessoa muito boa, então eu não preciso de Jesus. Né? Porque Jesus não veio salvar pessoas boas, Jesus veio salvar pessoas más. Né? Uma pessoa saudável não precisa de médico. Quem precisa de médico são aqueles que estão doentes. Se eu sou uma pessoa boa, então não me falta Jesus, não me falta nada. Né? Então, se você esconder dentro do teu coração a justiça de Deus, se você não falar acerca das más novas da justiça da lei de Deus aos seus familiares, amigos, vizinhos, conhecidos, não haverá porque eles quererão ouvir acerca das boas novas da justiça da lei de Deus. Da justiça de Deus, desculpe. Por que eles vão querer saber acerca de Jesus? E que Jesus obedeceu perfeitamente à lei de Deus, e que eles podem ser justificados com base na obediência de Jesus, e que Jesus morreu pelos seus pecados. Se eles ignoram seus próprios pecados e ignoram que a falta da justiça na vida deles condena eles ao inferno. Sem o contexto devido, o evangelho não é boa nova para ninguém. O evangelho é simplesmente uma notícia. Nem uma notícia boa e nem uma notícia má. Simplesmente uma notícia. Anuncie aos teus familiares, amigos, vizinhos, conhecidos, que Deus os encarregou de obedecer perfeitamente a sua lei e que aqueles que não fizerem isso serão tidos por ele como injustos e malditos. Demonstra a eles que desde que Adão pecou contra Deus, o pecado afetou de tal modo a mente e o coração de todas as pessoas, incluindo a mente e o coração deles, que ninguém consegue, nem mesmo eles conseguem ou mesmo desejam obedecer à lei de Deus. Argumente então que, como consequência da sua recusa e má vontade em obedecer à lei de Deus, eles se fizeram injustos e malditos diante de Deus, dignos do seu juízo eterno no inferno. E não permita que eles tentem se desculpar e justificar, porque eles vão tentar. Eles vão apontar para outras pessoas e vão dizer, mas eu não sou tão mal quanto fulano de tal. Eles vão tentar fazer isso.
Não permita, porque a comparação não é horizontal. A comparação é vertical. Não é eu contra outra pessoa tão ou mais pecadora que eu. Não. A comparação é entre eu e Deus. A comparação é entre o teu familiar e Deus. Então, não permita que eles se comparem a outros dizendo, não, mas eu não sou mau, eu não roubo, eu não assassino, eu não estupro. Quando eles falam isso, eles estão se comparando, né? Eles estão apontando para um ladrão e estão dizendo, eu não sou como aquele ladrão, eu não sou como aquele assassino, eu não sou como aquele estuprador. Eles estão se comparando. Não permita que eles façam isso. Argumente que ao julgar as pessoas, Deus não vai comparar e contrastar uma pessoa a outra. Deus, no juízo final, Deus não vai dizer, aquela pessoa lá é melhor do que a outra, aquela outra lá é mais injusta. Não, não é isso que Deus vai fazer. Deus vai comparar e contrastar cada indivíduo a ele mesmo. Deus vai dizer, eu sou isso, eu sou justo, esse é o meu caráter que eu revelei na minha palavra, na minha lei, e todos vocês aqui ficaram aquém. Todos vocês ficaram aquém do meu caráter. Todos vocês ficaram aquém da minha justiça. No juízo final, Deus não vai se preocupar em gradações de injustiça. Aquele é mais pecador que o outro. Não. No inferno eu creio sim que Deus vai se preocupar com as gradações de injustiça. Assim como aqueles que receberem a vida eterna, né? Receberão galardões e receberão diferentes galardões. E é possível alguém ficar sem galardão, é possível alguém ser salvo, mas ficar sem galardão, ou seja, ali sim Deus está fazendo gradações de justiça com respeito à santificação, né? Aquele meu filho, ele realmente se esforçou no processo de santificação. Esse outro ali, coitado, esse outro ali se salvou só como pelo fogo, como argumenta Paulo lá em 1 Coríntios 3. Né? Tudo aquilo que ele fez foi queimado pelo fogo. Então ele vai ficar sem galardão. Ele continua sendo justo, porque eu acreditei a justiça do meu filho a ele. Mas ele não progrediu na santificação. Né? Então, na eternidade, sim, Deus vai se preocupar com gradações de justiça e injustiça. Mas no juízo final, não. No juízo que determina o destino eterno, ali não. Ali ou a pessoa é justa ou a pessoa é injusta. E como todos são injustos, só serão tidos como justos aqueles que pela fé em Jesus receberam a justiça de Jesus. Aqueles que disseram, não, eu não preciso de Jesus, eu vou tentar, eu não quero ajuda de Jesus, eu não quero receber nenhum favor de Jesus. Não. Eu quero eu mesmo. Se é para mim ser justo, eu quero ser justo a partir dos meus próprios esforços. Porque é isso que o teu familiar, amigo, vizinho, conhecido fala quando ele rejeita Jesus. Né? Se você apresentar o evangelho dentro do contexto correto, das más novas, a justiça da lei de Deus, é isso que ele está afirmando. Que ele diz, não, eu não quero. O que ele está dizendo é o seguinte, não, eu vou tentar por mim mesmo. Eu não quero receber nenhum favor de Jesus. Se é para eu ser justo, eu quero ser justo a partir daquilo que eu fizer, não a partir daquilo que Jesus fez. Então não permita que eles se comparem a outros pecadores, mas ordena que eles se comparem ao próprio Deus e à lei de Deus. E você pode, ou deve, na verdade, demonstrar que eles aderem à lei de Deus, que eles aderem ao padrão moral da lei de Deus, mas de forma inconsistente. Como nós demonstramos antes, né? Eles concordam com Deus que a mentira é algo mal, é algo, né?
A mentira é uma atitude má, ruim. Eles concordam com Deus quando alguém mente para eles. Provavelmente os seus familiares, amigos, vizinhos, conhecidos já reclamaram para você de alguém que mentiu para eles ou alguém que mentiu contra eles, né? Mentiu acerca deles. E você os ouviu reclamando, dizendo: como essa pessoa faz isso comigo? Como essa pessoa mentiu para mim? Como essa pessoa me enganou? Ou como essa pessoa testemunhou falsamente acerca de mim? Mas você também presenciou elas mentindo. E é nessa hora que você deve apontar o dedo. E dizer: querido familiar, querido amigo, querido vizinho conhecido, tu só concorda com Deus quando aquilo que Deus afirma é a teu favor. Só concorda com Deus quando Deus afirma que ninguém deve mentir para ti. Mas quando Deus diz que tu não deve mentir para as outras pessoas, aí tu não concorda com Deus. E você pode citar todos os outros pecados que você sabe que aquela pessoa comete. Ela não vê nenhum problema em cometer contra outras pessoas, mas ela fica absolutamente irritada quando outras pessoas cometem contra ela. Destrua todas as esperanças que os teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos têm de serem considerados justos por Deus com base nas suas próprias obras. Você tem que destruir toda a esperança que eles têm. Tem que fazer como Jesus fez com um jovem rico. Na verdade, aquilo, o comentário dos discípulos diante do diálogo de Jesus com o jovem rico. Né? Porque os discípulos estavam ouvindo, os discípulos viram que o jovem rico saiu triste, e Jesus disse que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico, do que alguém que confia nas riquezas. Porque Jesus fala de rico ali, a pessoa pode ser pobre e rica ao mesmo tempo, né? Porque se a pessoa pobre, ela confia nas riquezas, ela é como um jovem rico. Ela confia nas riquezas, né? O comentário que Jesus fez é interessante. Jesus afirma: é impossível, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Do que alguém que confia nas riquezas entrar no reino de Deus. E os discípulos então ficam pensando: então quem é que pode ser salvo? Por que que eles fazem essa pergunta? Exatamente porque eles têm consciência que todas as pessoas confiam nas riquezas. Tanto o jovem rico, quanto o pobre coitado que ficava pedindo esmolas. Todos confiam nas riquezas. E com esse comentário, Jesus destruiu a esperança que os seus discípulos tinham de conquistar o status de ser justo pelas suas próprias obras, porque eles perguntaram: quem pode então ser salvo? É isso que você deve fazer com seus familiares, amigos, vizinhos, conhecidos. Você deve de tal modo pressionar as más novas da justiça da lei de Deus contra eles, de modo que eles fiquem desesperados e perguntem: então quem pode ser salvo? Como alguém pode ser salvo, então? E após ter destruído a esperança dessas pessoas de serem justificadas por Deus mediante as suas próprias obras, demonstre que o único destino eterno que lhes está reservado é a condenação eterna. A condenação eterna que é conforme essa mesma justiça de Deus, essa mesma justiça revelada por Deus na sua lei. Porque é através dessa justiça,
as sentenças de condenação serão pronunciadas por Deus com base na sua lei, com base no seu caráter. Não, é o que Jesus afirmou também, né? São as minhas palavras que condenam as pessoas. É aquilo que eu falo que condena as pessoas. Jesus afirma. E Deus também. As palavras que Deus afirma, que Deus ordena na sua lei, são essas palavras que condenam as pessoas. Então, depois de ter pressionado os teus familiares, amigos, vizinhos conhecidos com as más novas da justiça de Deus, depois de ter tirado todas as esperanças que eles têm de salvação, depois de ter demonstrado que o único destino deles é a condenação eterna, então sim você deve apresentar as boas novas da justiça de Deus. Então você diz, é impossível, né? É impossível que você obedeça à lei de Deus. Mas Jesus obedeceu à lei de Deus perfeitamente. E Jesus não apenas obedeceu à lei de Deus perfeitamente, Jesus também morreu debaixo da maldição da lei de Deus. De modo que todo aquele que se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus, recebe o perdão dos pecados e tem creditada na sua conta a justiça de Jesus. Não permita que eles apresentem os seus sofrimentos e tragédias pessoais como desculpas para não se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus. Não permita que eles digam algo como eu poderia crer em Jesus? Esse Jesus que permitiu tudo isso na minha vida. Porque eles vão afirmar isso também, né? Se eles no passado, ou de repente agora mesmo, estão enfrentando problemas, sofrimentos, de repente tragédias, eles vão apresentar isso. Né? Eles vão dizer, tu, né, falando com você, você diz que Deus é onipotente, que Deus é onibenevolente, e que Deus onipotente e onibenevolente é esse que permite que todas essas coisas ruins aconteçam comigo, com a minha família. Por que eu iria crer nesse Deus, nesse Jesus que permitiu ou ordenou todas essas coisas ruins na minha vida? Não permita que eles façam isso. Demonstre a eles que os sofrimentos e tragédias que eles enfrentam já é o juízo de Deus contra eles se manifestando agora moderadamente. E se eles acham que eles estão sofrendo agora, é melhor eles se prepararem bem. Porque o sofrimento deles agora é moderado, porque a justiça de Deus sobre eles é moderada. No inferno, a justiça de Deus será imoderada, não terá moderação. De modo que se eles pensam que estão sofrendo agora, eles terão uma surpresa terrível no inferno. Então, não permita que eles apresentem o sofrimento como uma desculpa para não crer em Jesus. Vire o jogo, apresente para eles o sofrimento deles como uma indicação de que Deus está realmente irado contra eles devido aos seus pecados. E quando você fizer isso, logo eles vão olhar para você e vão dizer, tá bom, mas tu também está sofrendo, né? Eu conheço os teus sofrimentos. Você disse que aquele que crê em Jesus, a maldição foi tirada dele, ele não é mais considerado injusto, ele é justo agora. E, no entanto, tu estás sofrendo. E você diz que o meu sofrimento é a justiça de Deus sobre mim.
Então por que você está sofrendo? Porque você diz que a tua injustiça foi tomada por Jesus na cruz. Foi coberta por Jesus na cruz. Os seus pecados foram perdoados. Por que Deus estaria irado contra você se você creu em Jesus? Porque se o meu sofrimento é a ira de Deus sobre mim, então o teu sofrimento é também a ira de Deus sobre você. Eles vão fazer isso. Não permita que eles façam isso. Demonstra que há uma diferença entre o sofrimento do justo e o sofrimento do injusto. Há uma diferença entre o sofrimento do filho de Deus e o sofrimento do filho do diabo. O sofrimento que vem sobre o filho do diabo vem como um juízo antecipatório da parte de Deus. O sofrimento que vem sobre o filho de Deus vem como disciplina de Deus sobre os seus filhos. O sofrimento vem sobre o pecador incrédulo como ira, como demonstração da ira de Deus. O sofrimento vem sobre o crente como a demonstração do amor de Deus. E se o teu familiar, amigo, vizinho, conhecido tiver filhos, ou se não tiver filhos, você pode até, você pode apontar o seguinte: olha, os teus filhos, quando os teus filhos se comportam mal, o que tu faz? Tu não castiga eles? Tu não castiga os teus filhos porque você quer que os teus filhos aprendam a lição de que aquilo que eles fizeram é errado, não deve ser feito? Ou se eles não tiverem filhos, você pode apontar para os pais dessas pessoas, né? Quando você era criança, quando você era adolescente, e você desobedecia aos teus pais, quando você fazia aquilo que não devia fazer, os teus pais não te castigavam? Então é assim que Deus age com seus filhos também. Quando os filhos de Deus o desobedecem, Deus os castiga. E Deus os castiga não porque Deus quer o mal deles. Deus os castiga porque Deus quer o teu bem. Da mesma forma que os teus pais te castigavam porque eles queriam o teu bem. Eles não queriam que você aprendesse, continuasse fazendo aquilo que é errado, para depois se tornar um malfeitor, um bandido e fosse preso. Eles não queriam que você se tornasse um bandido. Por isso que eles te castigam. Quando você roubou lá o brinquedinho do amigo, do vizinho lá, do amiguinho, do colega de escola, por isso que eles te castigaram. Porque eles pensaram o seguinte: se eu não castigar o meu filho agora, quando ele está roubando o brinquedinho, daqui a pouco ele vai estar roubando a carteira, o celular das pessoas na rua. E daqui a pouco ele vai conseguir uma arma e ele vai começar a assaltar as pessoas à mão armada. Então eu preciso castigar ele para que ele desista desse caminho. Então demonstre a eles qual é a diferença entre o sofrimento sobre os injustos, o sofrimento que Deus lança sobre os injustos, e o sofrimento que Deus coloca sobre os justos, sobre os seus filhos. O objetivo desses dois sofrimentos, desses dois tipos de sofrimentos, desses dois tipos de coisas ruins acontecendo, o objetivo é diferente. Sobre os incrédulos, é demonstrar o desgosto de Deus, o desfavor de Deus, é demonstrar a ira de Deus, é demonstrar de forma antecipatória o juízo de Deus sobre eles. Sobre os seus filhos, é corrigi-los. É dizer para os seus filhos: por esse caminho não, meu filho. Não é assim que tu deve viver. Não é isso que tu deve fazer. Infelizmente, o tempo, o relógio, é o nosso inimigo. Então eu vou ter que cortar essa mensagem aqui, não pela metade. Falta o quê? Falta menos de um terço, mas eu vou ter que cortar ela nesse ponto em função do tempo.